Jeremias 50, nos seus últimos versículos. Deixa eu lá para a câmera. Deixa eu lá, Gerf. Criaturinha linda. Jeremias 50, do 41, versículo 41 ao 46. São os últimos versículos de Jeremias 50, ok? Acompanhe comigo na sua Bíblia. Começa assim: Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. Agora 43º. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele. Dores como da que está de perto, ou melhor, de parto. Vamos ler de novo, 43. Eu tô com gripe. Ideia é complicada. Minha voz também agora tá melhorando, tá bem legal. Por conta do mel, né, do alho, do limão ralado, né, congelado ralado. Vamos lá. 43 novamente. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. 44 agora. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. Mas um momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela. Porque quem é semelhante a mim? E quem me citará a mim? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? 45º agora. Portanto, ouve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os moradores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. 46º e último versículo desse vídeo e de Jeremias 50. Começa assim: Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Até aqui, o último versículo de Jeremias 50. Eu peguei uma gripe bem forte, e os danos, né, que deram em mim foram apenas magreza. Eu emagreci bastante, eu estava magro, tinha emagrecido, daí em cima disso deu a gripe. Mas se não fosse o alho que eu fiz, né, o remédio, o mel puro, o alho, né, fermentar o alho no mel, né, colocar direto no mel, o vidro, fechar e deixar no escuro, né, por 7 dias, aliás, dentro de um armário com plástico preto ou um pano preto,
e depois de 7 dias tirar, botar na geladeira. Após 30 dias, 1 colher de mel com uma semente de alho em jejum. Eu comecei a fazer, mas já estava com a gripe. Comecei a tomar, né? Então, isso é preciso ser feito sempre, né? Todo dia em jejum. Tirar o jejum dessa maneira, né? Fazer gargarejo com sal grosso, sal, né? O sal puro, não esse sal de cozinha, aquele sal puro mesmo. E fazer gargarejo com água antes, né? Em jejum, para tirar a impureza da boca. Não escovar o dente. Fazer isso e depois tomar a colher de mel em jejum. Depois de meia hora você vai se alimentar de café ou qualquer outra coisa. Mas enfim, então isso tirou os sintomas, amenizou os sintomas da gripe. Para eu fazer vídeos porque estava bem complicado. E ainda estou, né, com secreção. Mas vamos falar de Jesus. A respeito das heresias, né? Todos os vídeos eu estou falando aqui. A respeito de dízimo que é cobrado em templos religiosos que não deveriam nem existir, né? O erro de Davi ao mal interpretar o que Natã falou, Deus falou através de Natã, para não construir o templo. E ele passou essa incumbência a Salomão, que veio, né, que era da sua descendência, só que não era Salomão, era Jesus. E Davi entendeu errado, Salomão mais ainda, e foi lá e construiu um templo de pedra, que não tem nada a ver com o que desígnio de Deus, né? Teimaram, colocaram, Salomão colocou o templo, o tabernáculo feito por pele de animais, que representa a nossa pele, que abrigava a Arca da Aliança, que representa nosso coração. Levou para dentro de um templo de pedra e ali começou toda a desgraceira, né? Coabitou com 1000 mulheres, teve 1000 demônios como Deus, né? Pois cada mulher professava um Deus diferente. E se não é o Deus Criador, nosso Deus, né? O Criador de todos, são demônios, né? A Bíblia fala outros deuses para ser amena, né? Mas se você pegar livros de Enoque, que não estão na Bíblia, pegar vários evangelhos que estão fora da Bíblia, aí você vai entender que, né, esses demônios estão presos na terra, né? Estão presos aí, e serão libertos. O Apocalipse fala sobre isso. Então há muitos erros que foram explicados para a gente, né? Foram dados para a gente como verdade, e na verdade não é verdade. Então Jesus falou sobre isso, sobre os maus ensinamentos, sobre os falsos profetas, né? Sobre pessoas que dizem ser pastores, quando na verdade só existe um pastor, que é Deus, né? Jesus. Jesus é o único pastor, o bom pastor. Então há muitas heresias na Bíblia que precisam ser corrigidas. E quem precisa fazer isso são os que já conhecem a verdade, que já são convencidos pelo Espírito Santo. Então aqueles que não interpretam a Bíblia, não interpretam da maneira correta, nem o que temos, pois como já falei, falta muita coisa, como irá interpretar todo, né? Tudo? Não conseguem. Deus segue o entendimento, ok? Então, se Jesus falou que o templo não era para existir mais, quando ele foi crucificado, rasgou-se o véu, né? E a partir dali, nós somos casa do Espírito Santo, nós somos a igreja. Cada um de nós habita dentro de cada um de nós o Espírito Santo. Por isso que nós somos a igreja, né? Somos juntos uma igreja e separadamente cada um de nós é uma igreja, pois o Espírito Santo habita, não em partes, ele habita totalmente dentro de cada um de nós. Por isso que nós somos a igreja, ok? Há pessoas que falam que nós somos um pedaço da igreja e se não tiver todos, não é. Isso é uma heresia, né? Nós somos igreja, sim, somos o templo completo, né? Quando Jesus fala que morará dentro de nós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai habitar em partes dentro de nós, um pedacinho dele dentro de mim. Ele habita totalmente, para poder me guiar. Ele é o guia, né? Ok? E habita dentro de cada um que professa essa fé. A fé em Cristo. A fé nos seus ensinamentos. Então, quando se fala em ceia, ele já fez a última ceia. Quando ele fez a última ceia, ele pegou o pão físico, o vinho físico, a água também, né? Ele pegou para explicar o espiritual,
o que é o pão? O pão da vida. Fazer isso para lembrar de mim, né? O quê? Comer o pão, que é a palavra, os ensinamentos dele. Esse é o pão espiritual, não tem a ver com um alimento, ok? Ele só estava explicando, porque o ser humano precisa de algo físico. Tanto é que até hoje precisa de templo físico, precisa de um outro pecador estar lá num púlpito explicando o espiritual quando você já tem o Espírito Santo. É só você ler a Bíblia e pedir orientação ao Espírito Santo. E outros irmãos que têm um QI mais avançado que você, que estudam mais, estudaram mais, você vai ver vídeos dele. Deus permite a internet, permitiu o homem conhecer e criar a internet para isso, não para o mal, para o bem. Então você vai lá e vai ver vídeos e vai vir aqui na Bíblia e vai confirmar e o Espírito Santo vai te revelar a verdade. Nossa própria consciência revela, né? E nos diz o que é verdade e o que não é. Quando você é de Deus, né? É assim que acontece. Então, nós somos o templo total, né? Cada um de nós é um templo, ok? Somos a igreja de Cristo. E para isso basta o Espírito Santo. Não precisa de um outro pecador para você ir lá confessar para outro pecador, às vezes maior que você, né? Confessar algo que não vai resolver. Quem vai resolver é o Espírito Santo. Então você tem que confessar, entrar no teu quarto, fecha a porta e no secreto fala com Deus que te ouve em secreto e não aos quatro ventos, ok? É isso que é assim que funciona. Então há muito a ser revelado e há muito a ser extirpado da nossa vida, né? Crenças que não têm a ver com o que Deus quer, não tem a ver com o que Cristo pregou, o que Cristo ensinou. E isso é preciso tirar de nós. Não precisamos ficar numa heresia perpétua, né? Ficar nem pregando uma heresia perpétua e nem vivendo isso, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Jeremias 51, ok? Fiquem com Deus.